O ES News Especial está começando e você vai ver. Surto de febre amarela em Minas Gerais assusta os moradores do Espírito Santo. Já é lei, tração animal está proibida nos municípios capixabas com mais de 100 mil habitantes. Sistema prisional capixaba se torna modelo para outros estados do país. E você também confere uma entrevista especial com o secretário de Justiça do Espírito Santo, o Wallace Pontes. O ES News Especial está no ar. A morte de mais de 80 macacos nos municípios que fazem divisa do Espírito Santo com Minas Gerais tem deixado os capixabas em estado de alerta. O motivo é que o estado de Minas vive um surto da febre amarela. Até o momento, 206 casos foram notificados com a suspeita da doença no estado mineiro. 34 deles foram confirmados com a febre amarela. 23 pessoas já morreram. Aqui no Espírito Santo, 8 casos são suspeitos. Estão sendo investigados, mas não há motivos para alarde, pois o estado não faz parte da área de risco. Mesmo assim, o Ministério da Saúde enviou 350 mil doses da vacina para os municípios capixabas, que fazem divisa com Minas Gerais. É importante entender que são para aqueles 26 municípios definidos, que são próximos à área, região de Minas Gerais, são divisa com Minas Gerais. Não é uma necessidade de vacinar quem está fora dessa área, porque o Espírito Santo não é área de risco. Essa médica infectologista explica que a vacina tem grande eficácia na prevenção à doença. A vacina ela tem uma eficácia bem alta, cerca de 95% na primeira dose que a pessoa toma. Então, geralmente, a gente recomenda fazer uma dose, após 10 anos, repetir essa dose. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Essa dose de reforço ela vem para ampliar essa eficácia da vacina. Vale a pena lembrar que ela só começa a valer a partir do 15º dia depois que você tomou a vacina, ou seja, não adianta tomar a vacina hoje e ir para as áreas que estão com transmissão de febre amarela amanhã, que não vai estar funcionando a minha vacina ainda. Eu tenho que fazer com uma antecedência mínima de 15 dias. Essa é a recomendação que a gente já faz para todas as pessoas que vão viajar para áreas de risco. Os sintomas da febre amarela são muito parecidos com outras viroses. É importante ficar atento. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. Isso pode durar de 3 até 7 dias e, em geral, esses sintomas desaparecem. Aí, a febre amarela ela pode passar para 2 tipos de caso. Pode sumir, desaparecer e você não vai apresentar sintoma nenhum, ou você pode vir a ter a fase que a gente chama de toxigênica. Aí é a fase grave da febre amarela. Por volta do 5º dia, mais ou menos, não teve febre, parece que melhorou, mas aí, de repente, retorna uma febre bastante alta, problemas hepáticos, problemas renais. Aí é quando a pessoa pode ficar amarela, e é o que dá o nome à doença febre amarela, porque causa icterícia, né? A parte branca do olho fica amarela, a pele fica bastante amarelada também, a urina pode ficar cor de Coca-Cola, a pessoa pode vomitar, tipo uma borra de café, que aí já é um sangramento mesmo no trato gastrointestinal, pode dar as fezes também de coloração bastante escura, e aí é importantíssimo que a pessoa já esteja internada para ela receber o suporte clínico para poder se recuperar. Esse outro médico infectologista explica que o primeiro animal silvestre com o vírus da febre amarela encontrado no mundo foi aqui no Espírito Santo. Isso aconteceu em 1936, com o estudo de uma equipe de cientistas brasileiros e estrangeiros. Então, diagnosticaram o primeiro caso. Então, se confirmou que a febre amarela era mantida, então, no ambiente silvestre, aqui no Espírito Santo e depois na região amazônica. Na região sudeste, há mais de 70 anos que não se notificam casos de febre amarela em animais silvestres. Desde a década de 1940. Então a suspeita é muito remota aí. Lógico, tem que ser investigado, tem que haver a preocupação, mas a probabilidade de ser febre amarela é bem pequena. Mesmo com a possibilidade remota, a médica alerta que ao surgirem os sintomas, é importante logo procurar uma unidade de saúde mais próxima.
Importantíssimo é a pessoa procurar imediatamente um médico quando se sentir mal. Está se sentindo ainda naquela fase de febre, dor de cabeça, mal-estar e está vendo que não está legal, está piorando, procura um serviço médico para poder ser investigado, principalmente se você teve em alguma das áreas de risco, os municípios de Minas Gerais que tem lá a história da febre amarela silvestre, para a gente poder investigar e saber se não é mais um caso de febre amarela. Uma lei promulgada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo proíbe a permanência e a utilização de animais de grande porte nos perímetros urbanos das cidades com mais de 100 mil habitantes. O principal objetivo é evitar a tração animal, fazendo com que cavalos, mulas ou burros deixem de transportar pesos muito acima do que suportam, além de apanharem de seus donos. A autora da lei, deputada estadual Janete de Sá, acredita que a legislação pode ajudar na redução aos maus tratos a esses animais. É lamentável, principalmente na Grande Vitória, onde ainda existe uma insistência muito grande de se usar a tração animal para fazer frete. Nós temos hoje um problema de mobilidade muito grande. Então, esse projeto ele vem da qualidade de vida aos animais. Os animais, muitas vezes, eles ficam o dia inteiro sem se alimentar, a sol a pique, expostos, a cargas muito mais elevadas do que sua capacidade de fazer esse transporte, sem uma assistência veterinária. Normalmente são pessoas de baixo poder aquisitivo que faz esse tipo de atividade. E ainda por cima, ele traz problemas com a mobilidade urbana e ele traz insegurança nas próximas às rodovias, onde um cavalo desse pode se assustar, um animal pode se assustar e pode abordar um veículo ou um pedestre que esteja passando, causando uma situação de insegurança. Em Vila Velha, o vereador Ricardo Quiabai também propôs, a nível municipal, a proibição da tração animal, mas não conseguiu os votos necessários. Eu apresentei na Câmara um projeto de lei que acabava com esse tipo de, assim como com esse tipo de transporte na cidade, tração animal, assim como já é realidade em várias cidades no país. Mas, infelizmente, esse projeto não passou, né? Perdemos por alguns votos, né? Mas a gente está para conversar novamente agora com o prefeito agora eleito, Max Filho, no sentido da gente retornar, né, com essa proposta na Câmara. O vereador também fez uma atualização da lei que trata da convivência dos animais nas áreas urbanas da cidade. Ela trouxe 3 novidades, assim, entre outras, né, que eu poderia citar aqui. A primeira é que continua a proibição, já que nós estamos aqui na praia, né, continua a proibição de animais em áreas públicas, né, em algumas áreas privadas, né, e em áreas públicas, principalmente na praia. Mas ela passa a valer agora, ela não é mais proibido, né, você ter o animal com seu dono, obviamente, no calçadão aqui da nossa orla. Outra coisa que ela veio alterar é a questão das multas, né? Porque elas estavam totalmente desatualizadas. Nós estamos falando de uma alteração de uma legislação de quase 20 anos atrás, né? Mudou a unidade fiscal, né? Principalmente a multa alterou para mais, né? Vamos dizer assim, uma cobrança maior, né? E maior daquelas multas que tem referência a maus tratos aos animais, né? E áreas de terreno baldio, onde os seus proprietários não cuidam do terreno, né? E muitas vezes a proliferação de ratos, né? Essas multas podem chegar até a R$ 1.500, né? Uma outra situação que eu acho que seria assim a grande novidade é que ela cria a possibilidade de você criar áreas para o convívio dos animais e seus proprietários, né? Em parques da cidade. Há exemplo do que a gente pode observar em Vitória, o Pracão, há exemplos também em outras cidades como Campinas. Então ela veio realmente dar uma modernizada. As associações de proteção aos animais comemoraram a aprovação das leis, que fortalecem a luta contra os maus tratos e a melhor convivência entre seres humanos e bichos. Com certeza, é uma conquista muito importante para nós. O sofrimento dos animais sempre nos toca muito, né? Existem, no entanto, outros fatores. Você imagina o seguinte, os animais de tração, como são chamados, eles não andam com facilidade em ruas pavimentadas. O trabalho deles tinha sentido enquanto era na área rural, para fazer um transporte de alguma mercadoria, de alguma produção de uma pessoa que tivesse um sítio, uma fazenda, né? Mas à medida que as cidades cresceram e esse transporte foi até uma cidade, começou a haver o problema. Até pouco tempo, inclusive, o uso
uso dessas carroças era até muito prejudicial para as pessoas também, porque no trânsito elas não conseguiam conviver com os automóveis e tudo isso. Então, já se fez, começou a se fazer na capital do Espírito Santo, e agora essa lei da iniciativa da Janete estendeu para o estado todo. Então, isso é muito bom, porque a gente pode ver que cada estado tem sua peculiaridade, cada município tem sua peculiaridade, mas no todo nós queremos o quê? Que os animais não sofram, mas que também os donos dos animais tenham uma outra opção para fazer esse trabalho, talvez por um veículo motorizado, como a gente indica. É difícil para o carroceiro também, não é uma vida fácil. Então, esse veículo sendo substituído por bicicletas ou veículos a motor, eu acho que motos ou elétricos, né, é um grande avanço, porque nem os animais, nem os humanos vão sofrer, porque não é uma vida fácil. A crise no sistema penitenciário revelou para os brasileiros um dos seus piores pesadelos. Há poucos anos, aqui no Espírito Santo, a situação não era muito diferente. A superlotação chegava a níveis desumanos. Celas que comportavam 6 detentos tinham mais de 30 deles. A sujeira e o mau cheiro tomavam conta das prisões. Rebeliões e mortes eram constantes. Direitos humanos não existiam por aqui. No ano de 2010, o Estado chegou a ser denunciado na ONU por graves problemas no sistema carcerário. Presos ficavam em contêineres de ferro a temperaturas desumanas. Houve esquartejamentos e torturas. Mudanças estruturais permitiram que, anos depois, nenhuma morte fosse registrada nos presídios capixabas. A solução foi investir em trabalho, educação e garantia de direitos básicos dentro dos presídios. À época foram construídas e reformadas 26 unidades, né? Isso começou ainda em 2003, teve início as construções um pouco depois, mas perduraram até mais recentemente. E de forma que 26 unidades construídas novas, inteiramente num padrão arquitetônico moderno, ao custo de quase R$500 bilhão, integralmente dos cofres públicos do Estado do Espírito Santo, de forma que o sistema hoje encontra-se numa situação um tanto quanto equilibrada, né? O programa de educação nas cadeias saltou de 80 detentos matriculados em 2005 para 3.500 em 2016. Em 2008, havia 639 internos trabalhando. Já em 2016, o número aumentou 300% para 2.600 presos em postos de trabalho. Railon tem 27 anos e está preso na penitenciária em Vila Velha, região metropolitana de Vitória. Ele e mais 75 presos trabalham numa fábrica de calçados. A parceria com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo rende 2.500 calçados por mês. Mesmo estando aqui no regime fechado, é uma oportunidade que a gente tem para estar reduzindo a nossa pena e podendo também ajudar financeiramente a nossa família lá fora. Além do mais, né, está podendo a gente ter objetivos, ter metas a ser cumpridas, né, e reestabelecer no meio de trabalho para a gente, quando retornar lá para fora, a gente estar integrado no meio do trabalho novamente. Para o secretário de Justiça do Espírito Santo, a ressocialização precisa acontecer em todas as etapas. A ressocialização deve ser o foco inafastável. Não há que se conceber que o Estado segregue os seus cidadãos pura e simplesmente com uma punição. Essa segregação ela tem que ter também por objetivo a ressocialização desse apenado, sem a qual nós apenas o manteríamos segregado durante um determinado período e ao retornar teríamos de volta o criminoso no seio da sociedade. O objetivo deve ser inafastavelmente o da ressocialização. Mesmo com uma das menores taxas de superlotação do país, os presídios capixabas ainda têm cerca de 6.000 presos além da capacidade. Mesmo assim, o Estado não registra rebeliões ou mortes dentro das unidades prisionais. Nós contamos um modelo de gestão realmente melhor, com unidades que foram construídas modernas, automatizadas, com preocupação na questão do tratamento penal, na ressocialização do preso. Contamos com o trabalho dos inspetores penitenciários, que são fundamentais nesse processo, mas nunca deve se dar esse trabalho por terminado, porque o sistema precisa sempre melhorar. As medidas para tirar o sistema estadual da calamidade são reconhecidas por juristas e especialistas em segurança pública. A crítica maior é para a demora no encerramento da instrução criminal e falta de respeito aos direitos humanos. É importante que a gente tenha práticas de ressocialização condizente com as normas internacionais de direitos humanos. O que é isso? É enxergar no outro
o sujeito de direitos. Enxergar no outro não um inimigo do Estado, mas enxergar no outro uma pessoa com potências, né, com possibilidades, que possa, mesmo pagando, mesmo sendo responsabilizado pelo que tenha praticado ou pelo que está sendo acusado, poder ver vida no final do túnel. A seguir no ES News Especial, uma entrevista com o secretário de Justiça do Espírito Santo, o Wallace Pontes. E na entrevista especial do ES News dessa semana, a gente recebe o secretário de Estado da Justiça aqui do Espírito Santo, Wallace Pontes. Secretário, bem-vindo, muito bom recebê-lo no programa ES News. Obrigado pela oportunidade, Fabiano. Secretário, a gente vive um momento de uma crise sem iguais, talvez, no sistema penitenciário brasileiro, né? E o Espírito Santo tem se mostrado como uma referência, talvez, a nível do país, com um sistema nosso, né, que está implantado aqui no Espírito Santo. Como que se deu? Como que a gente pode dizer que isso chegou a ser assim, né? Como que foi esse processo? Eu só posso crer que esse destaque que o Estado do Espírito Santo vem apresentando nos últimos dias aí, que a imprensa nacional tem reconhecido, deve-se, na realidade, a um conjunto de ações que o Estado do Espírito Santo adotou lá atrás, né? Isso começou, na realidade, em 2003, na primeira gestão do governador Paulo Artung. Na época, nós encontramos um sistema prisional absolutamente deteriorado, na realidade, praticamente inexistente. Então, à época, decidiu-se que haveria necessidade de reconstruir um novo sistema prisional. Desde então, especialmente a partir de 2005, quando já se tinha um desenho melhor do que se desejava fazer, onde se desejava chegar, nós começamos com a construção de várias unidades. Foram investidos, à época, quase R$500 milhão em recursos próprios da sociedade capixaba e que permitiram, com esse novo formato, a nova arquitetura prisional, permitiu que políticas públicas pudessem ser efetivadas naqueles ambientes. O formato que foi adotado no Espírito Santo é um formato importado de fora, foi isso? Sim, na realidade o Estado do Espírito Santo, na época, buscou o que se conhecia, o que se tinha melhor no mundo. E trouxemos muita coisa de fora, sim, tem muita ideia que foi importada para cá. Mas nós, desde então, estamos adaptando essas ideias à realidade do Estado do Espírito Santo. Veja bem que não é possível nós concebermos uma unidade prisional desenhada por um país extremamente frio para ser utilizada num país quente como o Brasil. Então, há necessidade, sim, de uma adaptação. Alguns conceitos foram trazidos, mas nem todos aplicados aqui. Em especial, você poderia citar algumas alterações que existem no sistema americano e que aqui hoje não existe no Espírito Santo? Olha, eu posso dizer que o que não existia aqui nosso e que hoje existe. Vamos esquecer um pouco alguns dos outros países, porque nós importamos uma ideia, mas foram um conjunto de ideias. O Estado do Espírito Santo, por exemplo, as suas unidades prisionais não possuíam espaços para escolas. Hoje, o Estado do Espírito Santo, as unidades prisionais, especialmente aquelas para presos já condenados, elas possuem todas bancos escolares, ou seja, tem espaços para a educação. Do mesmo jeito, foram previstos espaços para a saúde, para o trabalho desses profissionais dentro do próprio sistema prisional. De forma que temos hoje uma realidade que permite a implementação, a satisfação das necessidades básicas do detento, quais sejam as necessidades materiais, as necessidades jurídicas, a educacional, a saúde, a assistência religiosa, enfim, todas aquelas previsões legais, hoje o Estado do Espírito Santo vem efetivamente prestando à comunidade encarcerada. Secretário, a ressocialização, sem dúvida alguma, é dito isso por muitos especialistas, talvez seja o melhor caminho para você realmente mudar a realidade da vida do detento, né? Uma pessoa que entrou na criminalidade, para que ela possa sair realmente da criminalidade, a ressocialização é o caminho. Como que o Espírito Santo tem investido nesse caminho da ressocialização? A ressocialização é o nosso foco, é a nossa meta inafastável, né? Não se pode mais conceber que o Estado brasileiro segregue pessoas
e não tente ressocializá-las. Ou seja, nós, se continuarmos agindo dessa forma, nós criaremos, na realidade, centros, espaços de aperfeiçoamento da criminalidade, ao invés de ressocializá-lo. Nesse sentido é que as atenções básicas que eu acabei de citar são extremamente importantes, porque elas abrem espaço efetivamente para o início do processo de ressocialização. Ressocialização, especialmente através do trabalho. E é bom destacar que quando falamos em ressocialização, necessariamente contamos com a participação da sociedade. Não se ressocializa sem a participação da sociedade. E nesse contexto, o Estado do Espírito Santo também vem ampliando a sua parceria. Hoje nós temos mais de 200 empresas no Estado do Espírito Santo que são parceiras da Secretaria de Justiça e que vem ofertando vagas para essa comunidade encarcerada. Como que se dá esse processo, secretário? Até para tirar a dúvida dos nossos telespectadores. O preso, para ele poder ser reintegrado, né, digamos assim, no mercado de trabalho, ele pode, inclusive, fazer isso dentro da prisão. Eu estive lá fazendo uma visita com a nossa equipe, e nós vamos, inclusive, mostrar algumas imagens agora durante o programa, de uma fábrica, né, de calçados dentro do sistema penitenciário. Isso é muito interessante. Exatamente. Né? Existe, na realidade, duas formas de trabalho. Existe aquele encarcerado que está num regime fechado e que dele não pode sair. Então, ele não pode se ausentar do espaço prisional. Então, nessas unidades foram previstas a possibilidade de instalação de empresas. A modernidade do sistema nos permitiu isso. Antigamente nós não tínhamos espaço para o trabalho dentro das unidades prisionais. Hoje não, o Estado do Espírito Santo tem unidades prisionais que têm espaços que ainda estão alguns ociosos, aguardando a participação de mais parceiros para ofertar empregos. O que o senhor teve a oportunidade de visitar, na realidade, demonstra que a direção está adequada. Nós cada vez mais queremos colocar presos trabalhando. Hoje nós temos presos querendo trabalhar, mas o espaço não condiz com essa expansão. Então nós já pensamos nas unidades futuras, prevermos um espaço maior para essas unidades industriais, de forma a podermos ofertarmos possibilidade de emprego para toda a massa encarcerada. No sistema semiaberto, ele também tem essa oportunidade de trabalhar no horário que ele está fora do sistema penitenciário, né? Como que se dá essa parceria com as empresas? Como que funciona isso? Para que o telespectador nos compreenda, eu acabei de falar do regime fechado. O regime semiaberto permite a alguns dos apenados que estão no regime semiaberto, veja bem, é uma progressão, ele muitas vezes começa no regime fechado e progride ao semiaberto, mas uma vez dentro do semiaberto, ele tem possibilidades de sair, ausentar-se daquele estabelecimento e ir até uma das empresas parceiras da Secretaria de Justiça e trabalhar. Isso é a empresa do lado de fora, a empresa tal qual é concebida, apenas ofertando vagas para que presos possam trabalhar lá. Ou seja, ele sai então do sistema penitenciário pela manhã, né, da cadeia, e retorna pela manhã, ao final do trabalha dia. Durante o dia e retorna no final do dia e passa a noite na prisão. E temos tido bastante sucesso nessa área. Eu mesmo tenho conversado com alguns empresários que asseguram categoricamente que o preso, no geral, produz mais do que o trabalhador comum. E o faz porque ele está ciente de que aquela é uma oportunidade de ressocialização. Ou seja, não é a totalidade dos encarcerados, mas alguns deles compreendem perfeitamente a oportunidade que têm, mergulham nessa oportunidade e, por vezes, são contratados quando egressos por essas empresas. Ou seja, nesse aspecto é quando a gente vê o sucesso da ressocialização. O que nós temos que fazer é expandir esse processo. A direção para a qual nós devemos caminhar já é conhecida. O que nós precisamos agora é de muita determinação, muito afinco para ampliarmos a oferta de vagas. Assim, ampliaremos a ressocialização, nós quebraremos o círculo vicioso que fazia com que uma determinada pessoa era encarcerada, passava uma grande parte de sua vida encarcerada, quando saía não tinha a menor condição de encarar a sociedade. Se ela já não tinha antes, imagina após ter sido cerceado, segregado, ter rompido seus laços familiares, afetivos com seus amigos, como ele retorna? Então nós estamos tentando quebrar esse círculo vicioso de forma a, quando o egresso deixa o sistema prisional, ele tenha de fato condições de ressocialização. E nós temos avançado muito nessa área, qualificando porta de entrada e atenção na porta de saída. Isso é muito importante. Ou seja, não basta somente a atenção durante o período que ele está lá. Exatamente. É importante também ter esse acompanhamento
posse. Exatamente, exatamente. Nós temos que acompanhar. Na entrada, o Estado do Espírito Santo começou a qualificar a entrada do sistema prisional com as audiências de custódia. O Poder Judiciário, agindo agora com uma determinação muito grande nessa ideia do Conselho Nacional de Justiça, ele passou a fazer uma avaliação imediata, né, quando a pessoa é presa, de forma que entra dentro do sistema prisional aquele criminoso que efetivamente oferece risco à sociedade. Essa qualificação permite ao Estado do Espírito Santo que não tenha tantos presos entrando dentro do sistema prisional. A mesma atenção é dispensada no momento em que ele cumpre a sua pena e deixa o sistema prisional. O Estado do Espírito Santo foi o primeiro no Brasil a criar o escritório social, que tem por objetivo fazer o acompanhamento do egresso nesse momento e linká-lo com as diversas políticas públicas existentes. Damos continuidade ao que foi feito dentro do sistema prisional, nós também levamos para fora do sistema prisional. Se ele estava em um banco escolar dentro do sistema prisional, no dia seguinte nós cuidamos da matrícula dele na rede pública de ensino, de forma a que ele não perca aquele investimento que já foi feito. Isso vale também para a saúde e para várias outras políticas que tiveram início dentro do sistema prisional. É muito importante esse acompanhamento, esse retorno do egresso à sociedade. Secretário, a superlotação, sem dúvida alguma, é um dos grandes problemas que a gente tem acompanhado. Também, né, talvez seja um dos problemas nos outros estados que passam pela crise penitenciária. O Espírito Santo superou esse problema? O Espírito Santo tem a dimensão completa do estado e que nós estamos enfrentando hoje. O Estado do Espírito Santo vem ampliando continuamente a oferta de vagas. Ainda hoje apresenta um déficit de vagas, mas como eu falei, o Estado do Espírito Santo trabalha na qualificação da porta de entrada e na atenção à porta de saída. Paralelamente, o Estado do Espírito Santo também está ampliando a oferta de vagas. Nós vamos agora com 2 unidades para construir e uma para reformar, que nós vamos iniciar tudo ainda esse ano. Mas é muito importante não focarmos o nosso trabalho exclusivamente na ampliação da oferta de vagas, mas sim, o foco especial tem que estar na ressocialização. Nós temos que diminuir a massa de pessoas que estão sendo encarceradas no Brasil. E talvez não só na ressocialização, talvez também na prevenção para que não entre no crime, né? Na prevenção para que não entre no crime, mas aí foge um pouco a área da minha pasta. Claro. É importante também que tenhamos um corpo funcional qualificado para essa missão. O Estado do Espírito Santo investiu na criação de uma escola penitenciária, vem cada vez mais qualificando o seu pessoal, de forma que hoje eu possa assegurar, o Estado do Espírito Santo não tem carcereiros, o Estado do Espírito Santo tem inspetores prisionais, são servidores capacitados, servidores que devem ter atenção devida, porque merecem bastante atenção do Estado nesse momento. Nós sabemos das dificuldades que estamos passando e o Estado do Espírito Santo vai agora esse ano investir mais na qualificação desses servidores, de forma a ter profissionais aptos a desempenharem as metas que o Estado vem colocando. Essa capacitação que o senhor cita, secretário, com relação aos agentes penitenciários, né, essas pessoas que lidam diretamente com os detentos, ela foi aprofundada também para melhorar essa situação? Perfeitamente, perfeitamente. Nós temos uma grade curricular que na realidade foi desenhada pelo Departamento Penitenciário Nacional, mas que o Estado do Espírito Santo adaptou aqui à sua realidade e que tem um viés forte na humanização do sistema prisional. Hoje o inspetor penitenciário, ele tem aulas de direitos humanos, não apenas as matérias voltadas ao direito e a área afeta ao direito prisional, mas também a todo o conjunto de objetivos que nós pretendemos chegar, alcançar. Todo esse conjunto de objetivos, na realidade, acaba balizando o conteúdo curricular da escola penitenciária. Secretário, falando um pouco também desse sistema ainda penitenciário, né? Recentemente o presidente da República, Michel Temer, deu uma entrevista dizendo que adotaria, inclusive, talvez o formato, o modelo que o Espírito Santo fez para superar esse problema a nível país. O senhor acompanhou esse processo, assim? Eu não acompanhei integralmente a fala do presidente, mas eu penso que o presidente quis fazer uma referência ao estado de coisas em que o Espírito Santo encontrava há 12, 13 anos atrás e o atual estado em que nós estamos. Essa diferença de uma situação caótica para uma situação de equilíbrio fez com que despertasse nos governos, de uma maneira geral, a atenção para o Estado do Espírito Santo. Houve uma alteração radical no Estado do Espírito Santo, mas nós temos compreensão que ainda há muito a avançar e nos tranquiliza apenas verificarmos hoje que nós adotamos a direção correta, que o Espírito Santo vem caminhando no sentido de equacionar seus problemas prisionais, completamente.
Tá certo. Secretário, nosso tempo já está esgotando. Quero agradecê-lo muito por ter aceito nosso convite, conversar com a gente um pouquinho aqui no programa ES News. Obrigado, Fabiano. Sobre esse momento, né, que vive o Espírito Santo, diferente do momento que vive o país, o restante do país, no que diz respeito ao sistema penitenciário. Né? Parabéns primeiro pelo trabalho que o Espírito Santo tem realizado e as portas do programa estão abertas para o senhor retornar mais vezes. A sociedade capixaba também nos agradece. Tá certo. Nosso entrevistado de hoje no ES News Especial foi o secretário de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente encerra aqui o programa ES News de hoje. Até nosso próximo programa.